Seminário de Vida no Espírito Santo. Segunda semana. O amor de Deus. Na liturgia da Igreja, quando se recita o nome Deus, está se referindo fundamentalmente à pessoa de Deus Pai, ao Pai Todo-Poderoso. Já quando os textos litúrgicos pronunciam o nome Senhor, fazem menção a Jesus Cristo. E, quando oramos na liturgia ao Espírito Santo, é Ele quem nos impulsiona a chamar a Deus de Pai e a reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Precisamos da força do Espírito Santo para entrar em relação com o Pai e com o Filho, nesse mistério de amor da Santíssima Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas distintas. Sabemos bem que nenhuma das pessoas da Trindade age separadamente uma da outra, mas, nessa pregação em particular, quando falamos sobre o amor de Deus, pensemos basicamente em Deus Pai. Como num itinerário de mergulho na Trindade Santa, começaremos o caminho do seminário de vida no Espírito Santo falando sobre o Pai, depois mergulharemos no Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e chegaremos à vida interior no Espírito Santo, a vida de santidade, conduzidos pelo Espírito na graça e experiência do batismo no Espírito Santo. Esse percurso também o faz, por exemplo, a oração do Credo, que já principia dizendo: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso". Em seguida, proferimos nossa fé em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mais adiante, o Credo proclama: "Creio no Espírito Santo". Em sua fórmula mais longa, o símbolo niceno-constantinopolitano, professamos ainda: Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Nessa pregação, fiquemos por um momento com o Pai, Criador, que nos ama e nos chama para vivermos com Ele e nele, em seu amor. Deus nos ama e deseja entrar em relação pessoal conosco. Deus é amor e quer oferecer a todos nós, seus filhos e filhas, uma vida de plenitude e santidade. E essa é a grande mensagem, não somente do Seminário de Vida no Espírito Santo, mas como anúncio de evangelização para o mundo inteiro. Como nas palavras do Papa Bento XVI, no mundo em que ao nome de Deus se associa às vezes a vingança ou mesmo o dever do ódio e da violência, está uma mensagem de grande atualidade e de significado muito concreto: Deus caritas est. Deus não é alguém distante, intocável ou inalcançável. Muito menos uma ideia, um conceito, uma abstração. Também não é um fiscal que fica anotando todas as nossas falhas, como uma espécie de conta-pecados. Nada mais distorcido do rosto do Pai amoroso, do Pai do céu, do Pai das misericórdias, segundo Coríntios 1:3. Esse Deus, que criou a terra inteira, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais, as plantas, os oceanos, o ar, os peixes e, sobretudo, que coroou sua criação criando o ser humano, sua obra-prima, é, sim, o Criador Todo-Poderoso. Mas Deus não é apenas o Criador, o Todo-Poderoso, o Sábio, o Maravilhoso e o Santo. Ele é o Pai, nosso Pai, o Papai do céu. Ele tem um Filho, Jesus Cristo, e tem a cada um de nós como filhos e filhas, e oferece constantemente a cada um de nós o dom de sua paternidade. Desfazer as falsas imagens de Deus. Infelizmente, com frequência, as pessoas constroem ideias erradas e distorcidas sobre Deus, formando um falso rosto dele. No entanto, Deus é nosso Pai, e precisamos entrar em relação com Ele como uma criança fala com seu pai, ou seja, com amor e confiança. Era assim que Jesus falava com o Pai do céu. Ao longo dos 4 evangelhos, pelo menos 70 vezes vemos nos lábios de Nosso Senhor a referência ao Pai. Sempre o Pai. Do início ao fim, o Pai. Jesus começa sua vida pública referindo-se ao Pai e dá seu último suspiro também falando do Pai. Lucas 23:46. Jesus falava permanentemente de seu Pai. Portanto, ao tratar do amor de Deus, precisamos redescobrir a relação amorosa entre Deus e cada ser humano. Podemos dizer que o grande ensinamento de Jesus é que consideremos Deus como um Pai amoroso, e não como um Pai sempre pronto a nos castigar por nossas falhas, que vive anotando nossos equívocos para nos julgar, talvez até um Pai indiferente e alheio, que não se preocupa conosco, ou surdo a ponto de não ouvir nossas súplicas, ou ainda solene demais para nós, que somos tão imperceptíveis e insignificantes, enquanto Ele é tão grande e tão distante. Essa é uma visão equivocada que precisamos ajudar a corrigir por meio de uma pregação profética e querigmática, bem como por uma experiência autêntica, íntima e pessoal. Deus, que ama tanto seu povo, deseja nos fazer uma verdadeira declaração de amor. Leiamos o que o Senhor nos diz pelos lábios do profeta Jeremias: "De longe me aparecia o Senhor. Amo-te com eterno amor, e por isso eu te estendi o meu favor." Jeremias 31:3. A boa notícia é que podemos conhecer e experimentar esse amor, provar quanto Deus nos ama.
Ele é quem dá o primeiro passo. Ele nos ama primeiro. Primeira carta de João, 4:19. Ou, ainda, nas belas palavras do Papa Francisco, que cria um neologismo para dar ênfase a essa ação do Pai: Deus nos primeiro, isto é, Ele é quem toma a iniciativa. Evangelii Gaudium, 24. Ele é quem nos precede no amor. 1 João, 4:10. Essa experiência de nos sabermos filhos e filhas de Deus é transformadora. Sim, já o somos, mas quando abrimos nossos olhos espirituais para essa realidade, tudo muda em nossa vida. Começamos a reconhecer em nós e em nosso próximo a dignidade de filhos e filhas de Deus. Compreendemos que o Espírito Santo, que habita em nós, não nos fez escravos, mas livres. Não nos fez para nivelar a vida por baixo, mas para as grandes alturas da vida em abundância em Deus. Percebemos que não fomos feitos para viver de qualquer jeito, nem para desperdiçar nossa vida com o que passa e não nos conduz à felicidade e à vida eterna. Ao nos reconhecermos como filhos, começamos a viver como tal. Sim, pois todo filho deve buscar viver como seu pai, a ele procurar ser semelhante. Empenhemos nossa vida em viver de acordo com nossa dignidade de filhos de Deus, buscando uma vida santa, perfeita, justa e misericordiosa, como é nosso Pai Celestial. É isso que São Paulo brada aos nossos corações na carta aos Gálatas. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E, se és filho, então também herdeiro por Deus. Gálatas 4:6-7. E, na carta aos Romanos, São Paulo ainda nos ensina: porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15. Deus nos ama primeiro. E eis aqui outra consequência maravilhosa quando experimentamos o amor de Deus. Porque Ele nos amou primeiro, podemos agora amá-lo de volta, ou seja, devolver esse amor, ainda que com nosso amor imperfeito e limitado. E amar também aos demais, ao próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Experimentar o amor de Deus é apagar, uma a uma, as mentiras e as falsas imagens que o inimigo de Deus tem escrito em nossos corações: que não somos amados, que não fomos desejados, que não servimos para nada, que não vamos dar certo na vida, entre tantas outras. Reconhecer e experimentar o amor de Deus é apagar tudo isso. Os traumas, os complexos, as sombras mais profundas em nós, e permitir que o próprio Abba, o Papai do Céu, escreva conosco uma nova história. Por isso, essa é a tarefa mais importante de nossas vidas: descobrir e experimentar que somos filhos de Deus. Deus é Pai. A Sagrada Escritura nos ensina que o amor de Deus se compara ao de uma mãe que jamais esquece nem abandona seus filhos, ao de um esposo amoroso que está completamente enamorado por sua esposa, ao de uma pessoa querida, íntima, fiel, que se sacrifica por seu amigo, ou, ainda, ao de um pastor que jamais cessa de procurar por suas ovelhas e não repousa enquanto não as encontrar. Assim é o amor de Deus por cada um de nós. Ele nos ama assim, individualmente. Não como uma massa, uma multidão, mas de forma pessoal, total, infinita e eterna. A essência de Deus é amor. Primeira carta de João, 4:8. Assim nos atesta a Sagrada Escritura. E, por nos amar, Ele enviou seu Filho. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Por nos amar, Ele fala conosco agora, quer nos alcançar, firmar uma aliança, nos dar uma vida nova, restaurar nossas vidas, uma nova perspectiva, uma nova chance. Se desejamos receber e experimentar esse amor, basta nos aproximarmos com confiança filial. Afinal, o Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Salmo 144:18. É com essa confiança filial que chamamos a Deus de Pai. Essa intimidade era impensada antes de Jesus nos revelar o rosto amoroso de Deus e nos animar a chamá-lo de Pai. É linda a fórmula litúrgica que recitamos em cada Santa Missa quando, ao preceder a oração do Pai Nosso, o sacerdote diz: fiéis à recomendação do Salvador e seguindo seus divinos ensinamentos, nos atrevemos a dizer: segue a oração do Pai Nosso. Desse modo, todos nós precisamos ter essa ousadia em chamar a Deus de Pai e nos dirigirmos a Ele com a confiança de um filho que se lança nos braços de seu Pai. Tenhamos esse santo atrevimento para, mesmo com todos os nossos defeitos, orar ao Pai, pedir o pão de cada dia, que Ele nos livre do mal, que se faça sua divina vontade, que nos perdoe. Deus tem um plano maravilhoso de amor. Deus ama a cada um de nós infinitamente e do jeito que somos.
E justamente por isso, Ele não quer que vivamos uma vida superficial, medíocre, alheia e distante de sua vontade. Ele quer muito mais para a nossa vida. Afinal, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Efésios 3:20. Deus tem poder para realizar todas as coisas incomparavelmente melhor e mais perfeitamente do que podemos pedir ou pensar. Basta permitir que Ele haja e opere em nós. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Quer nos fazer participar de sua vida divina, nos retirar das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento, do desamor para o amor e o perdão. Nosso coração foi feito cheio dessa sede de infinito e somente pode ser preenchido pelo amor de Deus. Por isso, o grande Santo Agostinho afirmava: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Responder ao amor de Deus. É muito lindo o título do primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica. O homem é capaz de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27. Após tudo que aqui foi meditado, podemos nos indagar sobre como responder a esse amor. Deus nos ama e nos capacita a amar. Fomos criados por amor e para amar. Somos capazes de Deus, isto é, de viver uma vida divina conforme a vontade do Pai, como filhos e filhas amados que somos. Podemos, sim, responder ao projeto de amor. Isso é uma grande graça e misericórdia. Deus nos ama com seu amor infinito para nos mostrar que somos capazes de amar e amá-lo de volta. Deus não nos impõe seu amor. É sempre um convite livre e voluntário que respeita a nossa decisão. Assim, para que nossa resposta ao amor de Deus seja válida, ela precisa ser livre. Livremente somos chamados a responder a esse convite de amor, a viver com o Senhor, a viver como filhos e filhas de Deus. E com o amor se responde ao amor. Ao experimentar o amor de Deus, ao reconhecer o infinito amor do Pai, que fez o mundo e entregou seu Filho por nós, podemos confiantemente nos aproximar dele, orientar toda a nossa vida para viver conforme sua divina vontade e receber uma vida plena, abundante e feliz. O amor de Deus é inquebrantável, nunca se rompe e nunca se quebra, nunca falha. Apesar de todos os nossos limites, erros e pecados humanos, o amor de Deus é sempre fiel, perene, eterno. Que permitamos que Deus chegue em nossas vidas, que Ele aconteça em nossa história. Eis uma verdade imutável: as portas do amor de Deus nunca estão fechadas para nós.